Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vão? Bom, hoje nós vamos falar sobre o módulo 28, que é a água e a origem da vida. Assim, que é um tema muito interessante, que a gente vai começar a saber o que os teóricos acham, né, da onde que surgiu a vida. Então vamos lá, para a gente iniciar o nosso estudo, tá aqui para você acompanhar o seu livro 3, caso você ainda não tenha. Pegue pelo portal do COC, módulo 28, capítulo 9, Água e Origem da Vida, livro 3. Então vamos lá. Surgimento da vida. Qual a teoria hoje ainda mais aceita para explicar a origem da vida? Bom, a teoria mais aceita para explicar a origem da vida hoje é uma teoria que fala sobre a evolução dos compostos orgânicos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, o que é um composto orgânico. É importante primeiro a gente falar para vocês o que é um composto orgânico. Composto orgânico é uma molécula, é uma substância mais complexa. Por que ela é mais complexa? Porque existe no interior dessa molécula uma ligação de carbono, que é uma ligação que ela é mais durável, que ela é uma ligação mais forte. Então, quando a gente fala que as substâncias apresentam carbono, a gente está falando que geralmente elas são mais complexas e são chamadas de substâncias orgânicas. Não tem nada a ver com o orgânico que a gente compra na feira, tá? Orgânico de matéria orgânica, orgânico de substâncias orgânicas, de moléculas orgânicas. Então, falando um pouquinho mais dessa teoria, da teoria mais aceita, é a teoria do Oparin e Haldane. O que eles fizeram, né? Eles propuseram que os gases que estavam presentes na atmosfera primitiva, com aquele ambiente, né, da Terra resfriando, com raios, né, com toda aquela radiação do Sol que era mais forte, essa radiação, essa ação dos raios e a radiação, ela fez com que esses compostos se agregassem e formassem os compostos orgânicos. Mas não foi uma coisa muito simples assim. Esses compostos, eles foram carreados para o que a gente chamou de sopa primitiva. Nessa sopa primitiva, essas moléculas orgânicas se juntaram novamente e formaram o que a gente chama de coacervatos. Os coacervatos, eles ficavam nos oceanos primitivos e daí, para como esses coacervatos deram origem a uma célula, a gente ainda não sabe explicar, mas a gente sabe, chegando até aqui, que por enquanto ainda é a teoria mais aceita. E essa teoria dos coacervatos, ela foi testada mais tarde por dois outros estudiosos americanos dessa vez, Miller e Urey. O que eles fizeram? Eles criaram um circuito que simulou as condições, os gases que estavam presentes na atmosfera primitiva. E aí eles conseguiram achar o quê? As substâncias orgânicas aqui presentes na água. Porém, o passo seguinte de como que esses coacervatos eles formaram uma célula, por enquanto a gente ainda não tem uma explicação plausível para isso. Seguindo esse módulo, então a gente pôde concluir que a vida surgiu aonde? Na água. A gente sabe que uma premissa básica para um determinado planeta ter vida é a presença de água. Se esse planeta não tem água, a gente já descarta de cara a possibilidade desse planeta ter vida. Então, ao longo do tempo, passando aí os períodos, nós aprendemos o quê? A utilizar essa água para a gente viver. Utilizar, a gente já bebia água e tal. Depois de algum tempo a gente aprendeu como se banhar com essa água, mas a gente não tinha o domínio ainda dessa água, né? Os povos, eles eram povos que eram nômades. Então esse capítulo 29, ele fala da importância da água no estabelecimento das civilizações. Acompanhe aí no seu livro 3. Povos nômades e a agricultura. No início de tudo, né, nós seres humanos,
nós não tínhamos o domínio do fogo, nós não tínhamos o aparato, né, as ferramentas para a gente poder cultivar. Com o desenvolvimento do nosso cérebro, nós fizemos o quê? Conseguimos dominar o fogo. O que é dominar o fogo? Eu consegui acender e apagar, perceber como que o fogo surge. A partir desse momento, na evolução humana, a gente passou a cozinhar a nossa proteína, né, a nossa carne. E essa comida cozida, ela levava menos tempo para ser digerida. Então, a gente fala que o sucesso do homem na civilização, ele esteve relacionado principalmente ao domínio no fogo. Só que mesmo assim, os povos, eles eram nômades. Por quê? Porque eles buscavam locais onde tinha alimento e onde tinha água. Terminava o alimento naquele local, eles iam o quê? Eles migravam para outros locais. Com o passar do tempo, nós aprendemos o quê? Aprendemos a cultivar, nós aprendemos a agriculturas, nós fizemos ferramentas para que nós pudéssemos cultivar a terra. E a partir daí, nós passamos a nos estabelecer em determinado local. Muito legal, né? Vocês já devem ter visto um pouquinho de sua história, mas é sempre bom a gente fazer um apanhado geral sobre o viés das ciências biológicas, né? Da biologia. Então, nós deixamos de ser nômades e nós passamos a viver fixos a um local só. O que aconteceu? Tiveram alguns povos que dominaram, né, essa água, conseguiram construir, aqueles desviarem o curso dos rios para que essa água fosse fornecida sem interrupção, né, para que eles pudessem molhar o solo, né, utilizar para as suas culturas. E a gente tem também dentro desse contexto o que a gente chama de movimentos sazonais dos rios. O que é isso? Em determinadas épocas do ano, esses rios estão mais cheios, então eles avançam para o solo. Nisso que eles avançam para o solo, eles tornam aquela terra mais fértil quando eles recuam. Por quê? Porque junto com a umidade vem o quê? Vem fungos, vem seres, né? Vem decomposição. Tudo isso traz mais fertilidade ao solo. E nós, como nós éramos espertos, nós percebemos isso e a gente passou a se estabelecer próximo dos rios. Então, a maioria das civilizações, elas inicialmente se estabeleciam próximo dos rios para poder aproveitar tudo isso que a água fornecia para nós. Estabelecimento de civilizações, eu já falei para vocês, porque a gente ficava próximo dos rios, e com o tempo nós fomos evoluindo e nós fomos avançando mais para dentro do nosso território, até mais afastados dessa água, e nós conseguimos obter formas de levar essa água até nós. Bom, gente, foi rapidinho, foram 2 módulos em uma aula só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, tô morrendo de saudade.